Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Saiu o edital do TRF da Quarta Região para técnicos e analistas, né? E o conteúdo programático veio do jeitinho que a banca normalmente já vem cobrando. E a banca, ela teve uma reestrutura, né? Ela teve uma reestruturação de anos anteriores para agora. Suas provas atuais vêm cobrando bastante a textualidade. E aqui eu gostaria de mostrar para você o conteúdo programático e o que é importante estudar em língua portuguesa, tá? Então aqui você vai perceber, né? Então, assuntos que a banca já vinha cobrando, né? Mesmo antes ali em 2022, 2021, que ela já cobrava ortografia e acentuação, crase, normal, né? A compreensão de texto e tal. E ela começou a se voltar mais nas questões a denotação e conotação, tipos de discurso, ela já tinha isso no seu conteúdo programático, mas não cobrava tanto como vem fazendo atualmente. Então a gente nota que a banca sempre coloca uma questãozinha ali de figura de linguagem, tipos de discurso. Vejamos também o que é o próximo. Intertextualidade, ela vem cobrando também em suas provas, né? Juntamente com figuras de linguagem. E aí, aquelas questões típicas da banca, por exemplo, com correlação de tempos e modos verbais. Vai lá e coloca nas alternativas várias frases com aquela combinação. E a gente fala bastante na aula de verbos, né? A combinação um, a combinação 2, a combinação 3. A gente não pode misturar essas combinações, né? Então a gente mostra para você com detalhe e trabalha com muitas questões da banca FCC. Regência verbal e nominal, e a banca gosta muito de trabalhar com pronomes relativos. Então, você vai empregar o de que, a que, com que, qual é o pronome e a preposição adequada. Essa é a ideia, né? Observando em coordenação e subordinação, basicamente é o trabalho com conectivos. Você saber quais são os conectivos coordenativos, você saber quais são os conectivos subordinativos adverbiais, né? Saber, então, ali diferenciar quais eles gostam mais. Por exemplo, nas orações coordenadas, eles gostam muito da adversativa, conclusiva, explicativa. Nas adverbiais, a banca gosta muito da causal, da consecutiva, da concessiva, a de finalidade. E a gente tem muitas e muitas questões, a gente vem trabalhando bastante, justamente para você perceber, num universo maior de questões, né? Para você perceber essa forma de cobrança da banca, tá legal? Redação, confronto de frase e tudo mais. Basicamente é o quê? É a reescrita. Então há uma frase original ali do texto, e a banca pede ali a reescrita que mantém a correção gramatical e o sentido original. Basicamente isso. Então é uma troca de um substantivo por outro sinônimo, é a troca de um conectivo por outro, é uma pontuação que a gente também tem que observar, ou às vezes é um erro numa acentuação gráfica para você eliminar a alternativa. Então basicamente é uma reescrita e você tem que comparar ali e observar qual daquela reescrita preserva o sentido original e mantém a correção gramatical. Tá? Então a gente observa que a banca gosta muito de cobrar isso. Concordância verbal e vozes do verbo. A gente trabalha isso numa aula só. A parte de vozes do verbo ajuda muito a gente a entender a flexão desse verbo, né? Então, a voz verbal, a gente observa muito a voz passiva sintética com o pronome apassivador, e aí ele vai concordar com o seu sujeito que é paciente. E a banca gosta muito de trabalhar a transposição de vozes verbais, né? Então, a voz passiva analítica para a voz passiva sintética, né? A voz ativa para a voz passiva. Então, a gente observa bastante que a banca cobra bastante. Inclusive, a gente tem muitas e muitas questões comentadas porque ela vem cobrando cada vez mais. Esses assuntos aqui, a gente distribuiu no curso, né, da seguinte forma, olha só. A gente tem essa aula 1 aqui, que é justamente esta aula que eu estou fazendo com você aqui em vídeo, e também tem o material em PDF com a organização do seu estudo, né? Basicamente ali aquela orientação de estudo, o que é mais importante estudar, como estudar e tal. Lembrando que aqui no curso você tem o dois meios didáticos, né? O PDF, que é o nosso livro eletrônico, e a videoaula, né? Então, e a videoaula você acompanha com os slides que a gente deixa disponível para o aluno, tá? Então, basicamente essa é a ideia. E você deve evitar misturar os dois meios didáticos.
Então, ou você estuda aquele assunto só pelo livro eletrônico ou só pela videoaula, mas não misturar, porque cada meio didático, ele apresenta uma estrutura, uma forma, uma ordenação, né, daqueles assuntos ali dentro. Então, se a gente aqui quiser acompanhar uma videoaula com um livro eletrônico, não vai bater, tá? Muito difícil bater, tá? É essa a ideia. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui em cor azul justamente aquilo que a gente foi tirando, tá, do conteúdo programático aqui, tá? Por exemplo, a banca, ela, em classe de palavras, por exemplo, é muito importante a gente perceber que a banca cobra substantivo, sim, identificação, porque ela coloca aqui para a gente o seguinte, olha, ela coloca assim, ó, flexão verbal e nominal. Onde é que está aqui? Deixa eu achar aqui direitinho. Ela coloca aqui para a gente flexão verbal e nominal, aqui, ó, flexão nominal e flexão verbal. Essa flexão nominal aí é o adjetivo que vai concordar com o substantivo. É o artigo que se refere ao substantivo, que determina aquele substantivo. É um pronome que tem valor adjetivo que concorda com aquele substantivo. Então, essa é a flexão nominal. E a gente trabalha com você aqui, né, nessas aulas de classe de palavras, tá legal? E aí a gente apresenta as classes de palavras para você observar. Então, primeiro, na aula 5, eu faço o fundamento. Então, é uma aula curta em que eu trabalho fundamentos das classes de palavras. Eu vou apresentando para você essas classes de palavras para você ter uma noção geral. E depois a gente mergulha em cada uma delas, como interjeição, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, preposição, advérbio, tá? Essas aulas, da aula 6, da aula 5 até a aula 12, ela é tão importante assim, cara? Não, ela não é tão importante assim. A gente não tem, às vezes a gente não tem questões exclusivas desses assuntos aqui. Tá? A gente, inclusive na aula você vai perceber. Aliás, em todas as aulas aqui você vai perceber o seguinte: se tem muitas questões da banca FCC, é sinal de que a banca cobra muito. Se tem poucas questões, pode ter certeza, a banca cobra pouco. E essas aulas assim não tem tantas questões como de repente você vai verificar. Eu estruturei essa aula aqui, por exemplo, de formação de palavras, tá? Ó. Só de 2024 tem uma pancada de questões do ano anterior, 2024 só do ano passado, do ano anterior. Então, você vai notar que a banca cobra, toda a prova tem uma questãozinha disso. Muito cuidado com a derivação imprópria, a derivação parassintética, tá legal? A derivação regressiva, a banca gosta bastante de jogar, né, com essas formações. Então, é importante perceber como que a banca cobra isso, tá legal? Beleza, aí a gente entra em verbo e pronome. Então, a parte de verbos e pronomes, a banca, aí você vai ver, uma pancada de questões. Muitas e muitas questões. Por quê? A banca gosta muito de cobrar isso. Tá legal? Por exemplo, aqui, acentuação e ortografia, poucas questões. A banca não cobra muito. Mas aí, você vai negligenciar essas aulas aqui? Não acredito que seja interessante fazer dessa forma. Terror! Então, eu já parto para a aula de interpretação, que tem muitas questões, ou não? Eu acredito que seja interessante você estudar aqui, conforme a ordenação mesmo didática, tá legal? Aqui a gente, então, partiu aqui, ó, para a parte da ortografia, né, acentuação e ortografia, depois a morfologia, né, entrando em formação de palavras e as classes de palavras. Depois a gente entra em sintaxe, tá? Envolvendo a parte de pontuação, conectivos, né? A gente trabalha bastante isso. Esta aula 22 aqui de concordância nominal e verbal, muito importante, juntamente com vozes do verbo, sempre tem uma questãozinha dessa aqui. Como eu falei, a regência nominal e verbal, a banca gosta muito de trabalhar junto com pronomes relativos. Se eu vou usar o de que, o com que, de cujo, e assim por diante, tá? Emprego do sinal indicativo de crase, a gente tem visto que a banca vem cobrando esse assunto também, beleza? Você vai perceber assim, Terror, não tem uma aula específica só de pontuação? Não. Nós trabalhamos a pontuação em 5 níveis. Nível da sintaxe da oração coordenada, da oração substantiva, adjetiva e a adverbial. Então, nesses níveis, a gente vai trabalhando a pontuação. Isso faz com que você evite ficar decorando regrinhas, né? Você vai estudando esse conteúdo de sintaxe de oração, mais a pontuação. Orações coordenadas, mais pontuação. Outra coisa, você não vai ver uma aula exclusiva de conjunções. Por quê? Você estuda isso justamente na aula de período composto. Essas aulas aqui, ó, 4 aulas de período composto. Aí você trabalha toda a parte de conectivos. Tudo bem? Beleza. E aí a gente entra na aula 25, que é a de confronto de reconhecimento de frases corretas e incorretas e tal. Então a banca gosta muito dessa reescrita para você verificar aquilo que mantém o sentido original e a correção gramatical.
E aí, aquilo que eu chamo a atenção, né, que são peculiaridades, a banca vem cobrando isso bastante. Toda prova tem uma questãozinha de discurso, de tipos de discurso. Normalmente é o seguinte: tem lá o discurso direto e ela pede para transpor para o discurso indireto. Normalmente é isso. E quando ela pede discurso indireto livre, é a identificação. A identificação daquele tipo de discurso, discurso indireto livre. Tá? Então pede lá a alternativa em que haja discurso indireto livre. Tá? A gente vem observando bastante isso. Intertextualidade não é toda prova que a banca cobra, tá? Mas a gente tem percebido sim, quando o texto sugere a intertextualidade, tem uma citação ali de algum outro autor e tal, aí ela já emenda com essa parte da intertextualidade, tá bom? Sinonímia e antonímia, a banca tem um estilo de cobrança bem peculiar. Ela pega uma expressão, tá, lá no texto e ela coloca um sinal, coloca na alternativa, coloca um sinal de igual e aí coloca uma interpretação daquela expressão. Então, se ela mantém o mesmo sentido. Basicamente é isso que a banca faz, tá? Então, nessa parte aí. E aí, o que a gente sempre recomenda? A gente trabalha muito isso com vocês. A gente pega literalmente cada palavra e observa se tem o seu sinônimo ali. Às vezes nem precisa ir ao texto, a gente já bate o olho e já vai eliminando alternativas, tá legal? É esta a ideia, esse trabalho que a gente faz com vocês. Reunir numa aula só denotação e conotação, mais figuras de linguagem. Denotação no sentido literal, conotação no sentido figurativo, a gente já parte para a figura de linguagem. Tá? Então, bastante cuidado com a metáfora, metonímia, a personificação, antítese, são aquelas que a gente mais vê de cobrança da banca, além da interpretação de texto. Incluindo aqui também provas comentadas. Toda prova comentada, ao fim, eu faço um raio-x para você. Para você saber, poxa, o que estava previsto no edital deste concurso e o que efetivamente a banca cobrou, qual foi a questão, qual foi o assunto. Ali você já começa a perceber, opa, realmente, cara, tem discurso direto, indireto livre previsto no edital, a banca vai lá e cobra. Tem a parte de concordância, a banca vai lá e cobra. Tá? Então a gente já percebe aquilo que a banca realmente gosta de cobrar. Tá legal? Beleza, então este aqui é o conteúdo que a gente tem no curso, focado para o TRF da 4ª região, tá legal? E a nossa intenção aqui foi justamente mostrar para você aquilo que mais cai. E se você quiser estudar com a gente, então já foque aqui com a gente, eu deixei abaixo aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso. Passei lá, também a gente tem, logo abaixo desse link, a gente também deixa para você o nosso link com o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida que você tenha, mande uma mensagem pra gente, tá legal? Posso te mandar uma resposta também em áudio, né? Ou até mesmo em vídeo, tá bom? Pra gente poder conversar numa boa, para que você mande muito bem no concurso. E para você que está já dentro da plataforma, está assistindo a este vídeo, opa, está na hora de você focar já no próximo assunto, que é acentuação gráfica. E a partir dali, já vai executando. Eu indico, tá? Sinceramente, eu indico que você... Ô, Terror, eu já estudei alguns cursos já de português e tal, mas eu queria ganhar um pouco de agilidade. Já vi isso aqui, já saiu o edital, né, cara? Então, poxa, eu queria já pegar um pouco mais de agilidade. O que eu acho interessante você fazer? Toda aula aqui, a gente apresenta a teoria, resumo e as questões comentadas. Pega o vídeo de resumo, por exemplo, a acentuação gráfica. Pega o vídeo de resumo e parta para as questões. Você está conseguindo acompanhar os comentários das questões? Você está acertando as questões também e tal? Beleza, dê sequência. É sinal de que você está indo bem. Então, ir à teoria agora não seria o caso. Mas, por exemplo, você bateu lá por exemplo, na parte de verbo, que normalmente o pessoal tem dúvida ali nos verbos. Mesmo assistindo ali ao meu resumo, mesmo ali nos meus comentários, você não conseguiu entender muito bem, às vezes o meu comentário mostra para você que falta algum fundamento para você, aí eu indico que você estude a teoria. Aí você estuda a teoria e vem para as questões novamente. Tá legal? Então, de pronto, assim, para você não perder tempo, já ver se o edital já saiu, pegue em cada aula o resumo e parta para as questões. Resumo, parta para as questões. Resumo, parta para as questões. Se você perceber, poxa, estou indo bem, cara, mantenha dessa forma. Só para com isso, né? Só quando você tiver dificuldade naquele assunto, aí você mergulha na teoria. Show de bola? Então eu aguardo você na próxima aula, que é acentuação gráfica. Valeu!